Tudo bem, gravação tá iniciando. Estamos gravando já. Boa noite também para quem está assistindo a gente assim. Então tá, vamos falar um pouco então primeiro sobre análise combinatória. O que é análise combinatória? São os problemas de contagem, como a gente vai contar determinadas coisas. Um problema bem simples é a gente pensar em quantos anagramas tem a palavra amor. Esse que vai ser nosso problema que a gente vai partir por ele. A gente vai querer resolver esse problema. Quantos anagramas tem a palavra amor? Deixa eu escrever maior. Roma. Anagrama, que é uma palavra pode ser nova para vocês, anagrama significa misturar as letras, bagunçar as letras. Então, amor, como eu posso escrever outra palavra usando as mesmas letras da palavra amor? Ou seja, eu tenho o A, o M, o O e o R. Por exemplo, eu posso escrever Roma, não posso? Roma, sim, Roma. Usando as mesmas letras. Posso escrever também A-M-R-A. Não faz sentido a palavra, mas é um anagrama. Então, isso é um anagrama. É embaralhar as letras da palavra. Não precisa fazer sentido, não precisa tornar uma nova palavra, tá? É só embaralhar. Então, esse vai ser o problema que a gente vai partir dele. Esse é o problema que a gente quer resolver. Né? Para a gente iniciar aqui. Antes de iniciar resolvendo esse problema propriamente disso, vamos usar um pré-requisito matemático chamado fatorial. O que é o fatorial? A gente define como um número fatorial o número que eu vou multiplicar todos os antecessores dele até chegar no 1. Os exemplos para ficar mais simples. Por exemplo, 3 fatorial. O símbolo do fatorial é um símbolo de exclamação. É esse símbolo aqui, exclamação. 3 fatorial, então eu vou multiplicar ele vezes os antecessores, ou seja, os números que vêm antes dele até chegar no 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. É igual a 6. Por exemplo, 5 fatorial, então, vai ser igual a quanto? A 5 Por vezes 4, 4 3, vezes 3 por 1. vezes 2. Isso mesmo. Então, é só multiplicando todos. Bom? É legal a gente notar também que, por exemplo, se eu pegasse só essa parte aqui, do 4 até 1, eu tenho quem? Eu tenho 4 fatorial, né? Eu tenho. Então, 5 fatorial também é igual a quem? A 5 vezes 4 fatorial. Então, todo número também é igual a ele, todo número fatorial é igual a ele, multiplicado pelo fatorial do antecessor. Tá? De modo geral, né? Então, n fatorial, por exemplo, é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, fatorial é isso. A gente pega o número e vai multiplicando os antecessores até chegar no zero. Mais um aqui só, por exemplo, 7 fatorial é igual ao quê? A 7, por exemplo, vezes 6 fatorial. Eu posso fazer assim, tá? Também posso fazer que é igual a 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu posso voltando o número e colocando fatorial nele. Mas então, 7 fatorial, se eu escrever ele da forma completa, vai ficar como? Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Às vezes, nos exercícios, ele vai pedir um número mesmo. Igual no 3 fatorial, eu não calculei 6. Então a resposta pode estar lá, 6. Às vezes, o exercício vai estar lá as opções em fatorial. Então, por exemplo, qual é o número que dá? Dá 5 fatorial, 4 fatorial? Então, pode vir a resposta dessas duas maneiras. Então, vamos voltar lá na palavra amor. De quantas maneiras diferentes que eu posso escrever a palavra amor? Eu poderia ficar listando todas as palavras, não poderia? Escrever igual escrever amor, escrever Roma, escrever essa outra que não faz sentido. Poderia escrever também, por exemplo, M-R-A-O, também não faz sentido, mas pode ser. Também poderia colocar Omar. Omar também. E tem muitas outras palavras. Mas aí eu ficar listando letra por letra dá muito trabalho, não dá?
Ainda mais que é uma palavra pequena. Uma palavra de 4 letras só já me dá muito trabalho. Imagina se eu tivesse 7, tivesse 10 letras. Ia ser muita coisa. A gente vai fazer assim. Como é que a gente vai fazer? Vamos pensar o seguinte. Quantas opções... Vou escrever aqui a resposta. Quantas opções de letra que eu tenho? Eu posso escolher o A, ou o M, ou o O, ou o R. Correto? Eu tenho essas 4 letras para escolher. Quantos espaços eu tenho na minha palavra? Eu tenho 4 espaços, porque a palavra vai ter 4 letras. Porque só anagramas, eu vou estar só embaralhando as letras. Então a gente vai pensar o seguinte: quantas opções de letras eu tenho para o primeiro espaço? Olha, pode ser o A, pode ser o M, pode ser o O e pode ser o R. Então eu tenho 4 opções de letra para o primeiro espaço. Vamos supor que eu escolhi o M. Para o segundo espaço, quantas opções de letra que eu vou ter? 3. 3. Depois, para o terceiro espaço, quantas opções de letras eu vou ter? 2. 2. E para o último espaço? 1. 1. Então agora é só multiplicar. Então, quantos anagramas eu tenho da palavra amor? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou que a gente pode escrever como 4 fatorial. Fatorial. Então, isso é um jogo de embaralhar as palavras. Anagrama é embaralhar as letras. Hein? Então, isso são anagramas. A gente embaralha as letras. E como que a gente chama isso matematicamente? A gente chama de permutação. Então, essa é a permutação. Permutação é embaralhar as letras, ficar trocando as letras de lugar. Então, quantas permutações tem uma palavra de 4 letras? 4 fatorial. Então, permutação é isso. Vamos lá, uma outra palavra, então. Quantos anagramas tem a palavra deixa eu pensar a palavra lápis. Quantos anagramas tem a palavra lápis? Agora é bem simples, não é? A gente já sabe. A gente tem 5 letras para embaralhar elas, não temos? Então a gente vai ter 5 espaços para preencher. Então, quantas opções eu tenho para o primeiro espaço? 5. Para o segundo, aí eu escolhi uma já, vamos supor que eu escolhi o L. Vão sobrar mais 4 letras. 4. Para o terceiro espaço, vão sobrar 3 letras, 2 e 1. Então eu tenho 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, sempre quando eu tiver uma palavra, eu tenho 5 anagramas. Mas muita atenção, tá, gente? Porque aqui a gente não repetiu nenhuma letra ainda, certo? Vamos agora pensar o seguinte: quantos anagramas que tem a palavra ovo? Olha só, ovo tem 3 letras só, é pouca coisa, a gente consegue listar todos, né? Vamos ver, se a gente pensar da mesma forma, a gente teria 3 espaços e 3 letras, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 3 fatorial. E 3 vezes 2 também é a mesma coisa que 6, né? Então, teríamos 6 anagramas. Só que veja bem, Vamos tentar fazer todas as palavras que eu posso escrever com a palavra ovo. Olha, tem o próprio ovo, tem V-O-O e tem O-O-V. Olha só que eu não tenho 6 palavras, eu não consigo escrever outras, né? Por que será? Porque eu tenho 2 letras repetidas. Eu tenho a letra O repetida. A letra O aparece 2 vezes. Então, por exemplo, a palavra ovo, se eu trocar esses 2 Os de lugares, vai continuar sendo a mesma palavra. Então, quando a gente tem permutação com repetição,
devemos dividir pelo número de letras iguais. Então, eu tenho 3 fatorial. Então, aqui estaria errado. Eu vou ter quantos? Eu vou ter 3 fatorial dividido pela permutação das letras erradas. Eu tenho O, letras repetidas, desculpa. Eu tenho 2 letras O. Então, 3 fatorial dividido por 2 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. A gente simplifica, então dá 3. Viram que dá outro número. Resultado final é 3. E realmente, de fato, a gente encontrou 3 palavras. Ok? E quantos anagramas tem agora a palavra arara? Vamos pensar no mesmo raciocínio. A gente tem 5 letras, então a gente teria 5 fatorial, porque são as 5 letras mudando de lugar entre si. Porém, a gente tem letras repetidas, né? A gente tem A e A. Então, eu tenho que contar quantas vezes os A's estão trocando de lugar. Quantas vezes são? 3. Então, eu tenho 3 fatorial, por causa dos A's repetidos. Eu tenho aqui também um R e um R. Eu tenho 2 R's, então eu tenho que fazer 2 fatorial. Então, quantos anagramas tem a palavra arara? 5 fatorial dividido por 3 vezes 2 fatorial. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Queria propor uma atividade para vocês, então. Quantos anagramas vocês podem formar com o primeiro nome de vocês? Com o nome de vocês? Quantos que vocês conseguem? Quero que faça essa conta aí. Muito anagrama, profe. Tem letra demais. Mas pode deixar no fatorial. Pode deixar igual a resposta aqui, ó. Não ficou só fatorial? Pode ser assim, tá? Não precisa fazer a conta toda, não. Aí é só lembrar de olhar se tem letra repetida, hein? O meu tem 7. Tem 7. Então, tem 7 letras. Sim. O meu Então, também Não tem nenhuma repetida. Lur, Liz. Mari, 5. Nur, 3. Não. O meu tem 8, mas tem uma letra que se repite, que é a letra E. isso. Então você teria o quê? Quanto que vai ser o resultado final? Seria 7 factorial. Então seria E tem que dividir entre 2. isso. Não, na verdade você tem 8 letras, não tem? Tem 8, mas Então, uma se repete. isso. Então a gente coloca 8 fatorial e divide pelas que repete. Quantas que repetem? 2. É o Duas. R que tem 2 vezes, não é? Então É, duas. divide por 2 fatorial. E o seu? A outra? Deu quanto? Tem 7, mas nenhuma letra se repete. Qual letra se repete? Não. Nenhuma. Nenhuma se repete isso. Então, o seu é só Isso. 7 fatorial, não precisa dividir, Isso. porque nenhuma se repete. Ok? Bem, gente, então pra gente for contar essas permutações, vão ser assim. A gente chama de permutação, tá bom? Vamos aqui fazer agora alguns exercícios. Esses são um pouco mais difíceis disso, mas eu vou dando a ideia. Eu peguei só exercício que já caiu no Enem, tá bom, gente? Aí, vamos ver. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecidos diferentes e 5 tipos de pedras. Essa pessoa tem à disposição 6 tecidos e 15 pedras. Então, beleza. Então, vamos lá. Ela tem 6 tecidos. E quantos que ela vai usar? Ela vai usar 2. Então, usar 2. E ela tem 15 pedras.
e vai usar 5. Então, vamos ver. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representado pela expressão. Vamos ver. Olha só. Os tecidos, ela vai usar 2 tecidos só. Então, a gente tem 2 espaços para preencher. Certo? E a gente vai ter que escolher 2 tecidos. A gente tem 2 espaços para preencher. Quantas opções eu tenho para o primeiro espaço? Eu tenho 6 opções para o primeiro espaço, que eu posso escolher 6 tecidos no primeiro. E quantas opções que eu tenho para o segundo espaço? Eu tenho 2 opções para o segundo espaço. Então, desculpa, eu tenho 5 opções para o segundo espaço, porque eu já escolhi uma. Então, para os tecidos, eu teria 6 vezes 5. Só que, veja bem, se eu escolher um tecido de uma cor primeiro e o tecido de outra cor, ou eu inverter a ordem da escolha, não faz diferença, né? Porque tanto faz qual cor eu escolher primeiro. No final, a fantasia vai dar do mesmo jeito. Não importa a cor que eu começar. Então, igual nos nomes, que não importa as letras que repetir, eu tinha que dividir, agora eu também tenho. Então, eu tenho que dividir também por 2 fatorial. Ok? Então, e agora, para eu saber o número de combinações que eu teria das pedras, eu tenho 15 pedras, quero usar 5. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 opções de lugares. Aqui essa alternativa de outra questão. Eu tenho 5, eu quero usar 5 pedras. Então, eu tenho 5 lugares para preencher. Quantas opções de pedra eu tenho para o primeiro lugar? Eu tenho 15 opções de pedra. Para o segundo, eu tenho 14 opções de pedra. Para o terceiro, tenho 13 opções de pedra. Para o quarto, eu tenho 12. E para o último, eu tenho 11. Porque, olha, eu tinha 15 opções para escolher o primeiro lugar. Então, eu poderia ter escolhido qualquer uma. Aí eu escolhi ela. Aí, para a segunda opção, sobrou 14, porque uma eu já escolhi. E assim por diante. Então, quanto que vai dar aqui? Eu vou ter 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11. Só que, novamente, se eu escolher uma pedra e depois escolher a outra pedra, não faz diferença. Porque no final vai dar a mesma coisa. Não importa a ordem que eu escolher essas pedras, certo? Então, se elas trocarem de lugar, vai dar o mesmo resultado. É a mesma coisa das letras de novo. Se fossem as mesmas letras trocando de lugar, ia formar o mesmo nome. Então, eu tenho que dividir pela permutação delas, porque se elas trocarem de lugar, vai dar o mesmo resultado. Então, eu tenho que dividir por 5 fatorial. Então, no final das contas, eu tenho que multiplicar os dois. Então, eu vou ter 6 vezes 5 dividido por 2 fatorial, vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, dividido por 5 fatorial. Seria um provável resultado. Ok? Seria um resultado. Certo? A gente pode simplificar essa equação, né, para ficar mais simples. Porém, eu não vou fazer isso aqui. Vai depender muito da questão, de como vão estar as alternativas. Tá? O importante de ver é o seguinte, que às vezes a gente tem que dividir pelo número das permutações, porque pode ser que sejam iguais. Não faça a diferença a ordem, bem? Para a próxima. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, tá bom, gente? Essa próxima agora, caiu no último ano passado, ó, 2021. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderão ser plantadas, foram escolhidos 5. Então, tem 5 possibilidades de flor. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizados 3 variedades distintas, não importando como serão dispostas. Um funcionário deve determinar os trios variedades para cada canteiro, que vão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por. Então, é bem parecido com o exercício anterior.
A gente tem 5 flores para escolher. Só que se eu escolher, por exemplo, o amor perfeito, depois a cravina, depois a petúnia, o canteiro de flores, o jardim, vai ficar igual se eu escolher primeiro a petúnia, depois o amor perfeito, depois a cravina. Então a ordem não importa, né? Então, imaginem que aqui é o canteiro de flor. Eu tenho 3 lugares para colocar minhas flores. 1, 2 e 3. Tanto faz onde que eu vou colocar. Quantas opções eu tenho para o primeiro lugar? Eu tenho 5 opções de flor, que eu posso escolher qualquer uma das 5. Depois que eu escolhi uma das 5, vão sobrar somente 4 flores para eu colocar no segundo. E por último, vão sobrar 3. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3. Só que, lembrando que a ordem não importa. Então, se eu escolher, por exemplo, aqui, se eu tivesse escolhido, aqui eu escolhi a cravina, aqui eu escolhi a petúnia, e aqui eu escolhi o lírio. Só que se eu fizer um outro canteiro aqui, e escolher primeiro o lírio, depois a petúnia, depois a cravina, olha só, eu escolhi as mesmas flores, só que em ordem diferente. Porém, eu ainda tenho o mesmo canteiro, não tem? Vou ter as mesmas flores. Então, eu tenho que dividir pela permutação entre elas. Como eu tenho 3 flores, eu tenho que dividir por 3 fatorial. E aí tá a nossa resposta, tá bom? Vou desenvolver essa aqui, só para vocês verem como vocês fariam caso a questão peça, tá? Deu um número exato. Eu posso fazer que isso é igual a 5 vezes 4 vezes 3. 3 fatorial, por definição, é 3 vezes 2 vezes 1. Olha só, a gente pode simplificar agora algumas coisas. O 3 simplifica com 3. 4 simplifica com 2, sobra 2. Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, temos 10 maneiras possíveis de escolher isso. Beleza? A próxima agora. Esse Enem foi em 2020, pouco tempo também. Há 2 anos. Vocês conhecem Harry Potter? Vocês conhecem, vão achar bem legal essa questão. Achei bem divertida quando eu vi. Sim, conheço. Então, dizia que nos livros de Harry Potter tem um anagrama do nome do personagem Tom Malvolo Riddle. Gerou a frase I am Lord Voldemort. Então, bem legal que o nome dele, né, gera aquela frase bem famosa do livro e dos filmes. Então, suponha que Harry quisesse falar todos os anagramas com o nome dele, I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre elas. As condições do número de anagramas formado é dado por. Então, vamos ver. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, certo? Então, eu tenho 9. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços para completar. Quantas consoantes que eu tenho? Quem são minhas consoantes? O meu M, o P, o T de novo e o R. E quantas vogais? O I, o A, o O. Certo? Não. E o E. Tem um E também no final. Então, eu tenho 5 vogais. Então, tenho 4 vogais e 5 consoantes. E eles querem que seja alternado. Só que, veja bem, se eu começar com uma vogal, tiver consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, olha só, eu já gastei todas as minhas 4 vogais. Por último, teria que ser consoante. Aí dá errado. Não pode ter consoante, consoante, tem que ser alternado. Então, para ser alternado, eu teria que colocar consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então, teria que colocar dessa maneira, porque a gente tem mais consoantes do que vogais. Então, tem que ser dessa maneira. Então, vamos ver. Vamos, então, escolher alternar as consoantes e depois alternar as vogais entre si, só que mudando os lugares. Então, de quantas maneiras que eu posso escolher essas consoantes? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, não tenho?
Então, eu tenho 5 consoantes para colocar. Então, eu vou ter 5 fatorial. Porém, vejam que o T está repetido. Então, é igual agora nos nomes. Eu tenho que dividir por 2. As vogais agora. São quantas vogais que eu tenho? Tenho 4. As 4 trocando de lugar vão ser 4 fatorial. Agora, igual a 9. Então, a resposta certa vai ser qual? Eu tenho que multiplicar os dois. Então, eu terei 5 fatorial, 4 fatorial, dividido por 2. Ok? E pode deixar a resposta desse jeito mesmo. Já tá certo. Já tem alternativa aqui. A gente não precisa envolver. Hein? Vamos lá. Outra de permutação. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome. Então vamos listar as letras que compõem o seu nome. Do ar do. Atenção que a gente tem agora o D que repete, né? Vamos ver. Antes do símbolo arroba, o e-mail terá a forma. E será de tal modo que as 3 letras edu apareçam sempre juntas, exatamente nessa ordem. Ele sabe que o e-mail eduardo@site já foi criado por outro usuário. Qualquer outro agrupamento das letras forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Vamos ver. Então eu sei que edu tem que ficar junto. Ou seja, a gente pode imaginar essas 3 letras como se fosse uma letra só. Então imagina que isso aqui é uma coisa só. Então vamos imaginar um outro anagrama, por exemplo. Pode ser ar, edu, do. Que as 3 letras têm que estar juntas. Só mais um para exemplificar. Eu posso colocar o D primeiro, edu de novo, A-O-R, trocando as letras de lugar. Então, vejam bem, o edu tem que ficar junto. Então, eu tenho quantas letras, na verdade? Quantas coisas que vão ficar permutando, vão ficar embaralhando entre si? Eu tenho uma que é o edu, o A, o R, o D e o O. Então, eu tenho 5. Então, eu tenho 5 espaços para preencher. 3, 4, 5. Agora, eu tenho quantas opções para a primeira? 5. Para a segunda, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, isso eu tenho 5 fatorial. Fazendo essa conta, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 120. Depois façam em casa aí, com mais calma, tá bom? Então, a resposta é 120? Ainda não. A gente tem que tomar cuidado. Porque o nome Eduardo@site já foi criado para o usuário. Então, ele não pode. Então, a gente tem que subtrair 1 do resultado final. Logo, a resposta vai ser letra D, 119. Porque já escolheram o e-mail com o nome Eduardo. Então, a gente tem que excluir esse que já foi criado. Okay? Se tiverem dúvidas, podem me interromper, tá bom? Não tem problema. Tá. Vamos ver essa próxima aqui. A gente tem mais uma só dessas de permutações, tá? Olha só. O modelo de telefone celular oferece a opção de desbloquear a tela com padrão de toques como a senha. Então tem 4 números, 1, 2, 3, 4. E a tela. Os toques podem ser feitos livremente nas 4 regiões da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, 4 ou 5 toques ao todo. Qual a expressão representa o número de códigos existentes? Então, vamos ver. A gente tem 3 opções. Pode escolher 3, 4 ou 5 toques no total. Vamos pensar. Se escolher 3 toques, quantas opções ele vai ter para o primeiro toque? Pode ser 1, o 2, o 3 ou o 4. Então, ele tem 4 opções para o primeiro toque. Quantas opções ele vai ter para o segundo toque? Agora vai ser 4 de novo. Por quê? Quando era anagrama, era só embaralhando as letras. Mas agora, a gente pode repetir. Então, por exemplo, com 3, pode ser, por exemplo, 1, 1 e 2. Pode ser 4, 4, 4, 3, 2 e 3.
Então, eu tenho 4 opções para o primeiro lugar, 4 para o segundo e 4 para o terceiro. Ou então, ele pode escolher 4 toques. Se eu tiver 4 toques, você vai ter 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Se ele escolher 5 toques, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, aí a gente vai ter que usar agora uma propriedade de potência. Não sei se vocês viram aí durante o ano. A gente tem uma propriedade que é o seguinte: quando a gente tem potências na mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, a nossa base é 4. Como eu não tenho expoente nenhum, é como se eu tivesse 1. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 4 vezes 4, é a mesma coisa que 4 ao cubo, que é 4. 1 mais 1 mais 1. Aqui vai ser 4 à quarta e aqui 4 à quinta. Então, a resposta certa, vou ver se está na alternativa aqui, letra B. Porque eu tenho essa opção, ou essa, ou essa. Ou seja, 4 ao cubo, mais 4 à quarta, mais 4 à quinta. E vamos passar para um outro tópico. Então, vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu tenho que passar um pouquinho de cada coisa aí de permutação, acho que a coisa sempre cai. Então, vocês podem estudar baseando nisso, voltar a ver o vídeo que vai ser postado, tá bom? Tá bom. É bastante questões sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre probabilidade. O que é probabilidade? É a chance de alguma coisa acontecer. Gente, qual que seria para vocês a probabilidade de eu jogar uma moeda para cima e ela cair cara? Alguém sabe me dizer? Tem uma só, porque a moeda tem uma cara e a outra que não é cara. Um selho, não sei como falar. Isso, a gente Então, fala coroa. tá. Isso. Então, qual que é a probabilidade que a gente tem? Uma, não sei. Uma em duas, né? Eu tenho uma chance Em duas, sim. em duas, certo? Então, a gente pode escrever, por exemplo, uma sobre 2, ou seja, uma em duas, tá bom? Se eu tiver um dado, se eu quero jogar um dado, ele tem 6 faces. Então, se eu tenho aqui um dado, o dado ele tem 6 faces, cada uma com números de 1 até 6. Se eu quero jogar, qual que é a chance que eu tenho de cair o número 1? Ah, aí se pode variar um pouco. Não, a chance Uma é vez 6? 1 em 6, porque eu tenho Tá. 1 em 6. Então, como é que a gente faz? Por que é 1 em 6? Porque 1 é o quê? São as possibilidades que eu quero. Isso? Que quero. E 6 é o quê? Totais. Número total de possibilidades. Então, por exemplo, se eu jogar um dado, eu quero que caia o número 1 ou o número 2. Quantas chances que eu tenho de cair ou o número 1 ou 2? 2/6. 2 sobre 6, isso mesmo, porque a gente quer duas possibilidades em 6, ok? Assim que a gente faz a probabilidade, tá bom? Então é sempre o que queremos dividido pelo total de coisas, tá? Aí agora a gente vai ter um princípio, que chama assim, ó. Princípio do ou e do i. Sempre quando a gente fala ou, a gente vai somar. Então, ou é ligado à soma do e à subtração, à multiplicação. Deixa eu falar um pouco melhor disso agora, né? Por exemplo,
Jogando um dado. Quero que caia o 1 ou o 2. Qual a probabilidade? Vai ser o quê? A probabilidade de cair 1 é 1 em 6, certo? Qual a probabilidade de cair o número 2? 2 em 6. Mas como eu quero que caia 1 ou o 2, então eu vou somar as duas. 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Ó, aqui é 1, tá, gente? Desculpa, escrevi errado. 1 mais 1 dá 2. 2 sobre 6, tá bom? Então, sempre quando tiver 2, tiver ou, a gente vai somar. Quando a gente tiver i, a gente vai multiplicar. Então, imagina, joguei o dado 2 vezes seguidas. Qual a chance de cair 1 e 2 na segunda? 1 na primeira e 2 na segunda. Ah, então aí tem que multiplicar. Agora tem que multiplicar isso. Por quê? Qual que é a chance de cair 1 na primeira? 1 em 6. E eu quero que caia 2 na segunda. 1 em 6. Como é i, a gente vai multiplicar. Então, 1 em 6 vezes 1 em 6. Quando eu tenho multiplicação, eu multiplico em cima. Então, 1 vezes 1 dá 1. Multiplico embaixo. 6 vezes 6. Olha que a chance agora é muito mais difícil, né? Tem 1 sobre 36. Bem, então, quando tiver o, a gente soma e a gente multiplica, tá? Tá. Uma outra coisa agora, só que eu vou falar antes da gente entrar, porque vão ter questões assim, é de porcentagem com frações. Por exemplo, gente, vocês entendem o que significa 50%? 50% significa o quê? Cento é a metade de alguma coisa. É a metade de alguma coisa, isso mesmo. Mas o que a gente pode fazer para escrever de 50% de outra maneira? Olha só, 50% significa 50 por 100. Então, a gente é a mesma coisa escrever em fração assim. Então, eu posso escrever de vários jeitos. Olha só, nesse caso, eu posso simplificar o zero com o zero, que dá 5 sobre 10. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é 1 meio. É. Então, se a gente voltar nessa probabilidade aqui de cair cara, é a mesma coisa que 50%, né? Agora, a gente também pode fazer, ó. 5 sobre 10 dá o quê? Dá 5 décimos, não dá? Então, isso é a mesma coisa que 0,5. Então, a gente pode escrever de todas essas formas, tá bom? Então, isso aí são vários jeitos de escrevermos a mesma coisa. Ok? Tranquilo isso aí? A gente pode escrever sem porcentagem em forma de frações. Beleza. Vamos lá, então, fazer alguns exercícios de probabilidade de cair no Enem. Ó. Vamos lá. A senha de cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algoritmos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos dois últimos, que formam essa senha. Então, tem a senha e faltou os dois últimos. Faltou esse e faltou esse. Faltou os dois últimos. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Então é muito importante esse pedaço também. Então o que acontece? O cara foi fazer a senha dele, só que ele esqueceu das duas últimas. Ele só sabe que um é diferente do outro. Os dois não são diferentes. Então, se o primeiro ali for 8, o segundo não pode ser 8. Tá? Então, os dois últimos números são diferentes. Então, se ele digitar o acaso, se ele escrever qualquer número aí na sorte, qual que é a probabilidade, qual que é a chance dele acertar a senha na primeira tentativa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e tentarem fazer essas, tá bom? Tô fazendo muito rápido, eu acho. Vou dar 5 minutos aí para vocês tentarem fazer.
minutos para vocês tentarem. Se alguém conseguir, pode terminar. Mais 2 minutinhos. Nave 2 em 8? 2 em 8. 2 em 8. Ai, profe, eu não entendi. Eu estou assim, fazendo mais ou menos, assim, lembrando o que você falou aqui, que fala de 9, de 0 a 9. Ou seja, Isso. que aí já está dando como uma dica de que tem que multiplicar. Tem que Ai, não multiplicar. sei. Isso, vamos ter que Então, multiplicar, isso é mesmo. Mas vamos ver, olha só. Para o primeiro quadradinho aqui, vamos pensar que os 2 quadradinhos são os 2 últimos números que estão faltando. O primeiro quadradinho, quantas opções de número eu tenho para colocar nele? o 0 Eu e tenho um 9. 0, 1, não, é do 8 a 9. Então são todos os números, são 0, 1, 2, 3, até o 9, bem? Então temos todos esses números. Quantos números que eu tenho aqui? Eu tenho 10. Então eu tenho 10 opções, não tenho? Certo? Então o número de possibilidades totais é 10. Então tem 10 números totais. Só que ele falou que os números são diferentes, os dois. Então, o segundo vai sobrar quantos números no segundo? Vai sobrar só 9, porque já vai ter pegado 1. Então, agora, qual que é a chance que eu tenho? É só, eu tenho que acertar o primeiro. A chance de acertar o primeiro é 1 em 10, porque eu tenho uma chance em 10 números.
Então eu tenho 1 em 10. E aí eu também tenho que acertar o segundo. Para eu acertar o segundo, eu tenho uma chance em 9. Em 9, porque eu já vou ter escolhido, porque os dois números são diferentes, tá bom? Como eu tenho que acertar um e outro, tem que multiplicar. 1 vezes 1 dá 1. 10 vezes 9 dá 90. 1 sobre 90. Eu tinha assim a dúvida, profe, porque eu falava assim, mas 9 por 9 é 81. Onde saía esse número 90? Então eu estava assim como que 290, pero, ou seja, não, eu achava que era 81, porque tinha que multiplicar mais. Aí não É por estava essa. causa. Faltou do zero. Faltou só o zero ali para contar ele, entendeu? Como é do 0 ao 9, a gente tem 10 dígitos que a gente pode escolher. Ai, Bom, esse não tem tempo, profe. então, tem 1 em 90 chances. Bem difícil, né? De acertar aí. Adiado. Vamos para a próxima aqui agora. Opção B. É a opção B, 1 por Isso. 90. Seria Tá. também. Vamos para a próxima aqui agora. Essa aqui é um pouco. Essa aqui vai ter que usar aqueles dois negócios, só mais subtrair. Então, olha só. A Enem de 2017. Um morador de uma região metropolitana tem 50% de chance de se atrasar para o trabalho quando chove. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Então, se chover, é 50% de atrasar, se não, é 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima 30% a probabilidade de chuva. Qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço para esse dia? Olha só, vamos lá. Vamos primeiro pensar o seguinte, olha só. Se chover, qual que é a chance que tem de chover? 30%, não é? É, 30, Ó, exatamente. antes, primeiro, eu quero fazer todas as probabilidades, transformar em decimais. Vai ficar mais fácil, olha só. 50%, a gente pode escrever como 50 dividido por 100, né? E a gente já viu que eu posso simplificar, é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é? Uhum, sim. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Dá para simplificar? Dá, Dá 2,5. dá por 25 mesmo, porque 100 dividido por 25 dá 4. Então, isso é a mesma coisa que 1 sobre 4, ok? Ah, tá. E o 30% a gente tem que é 30 sobre 100, certo? 30%, corta um zero, então sobra 3 sobre 10, ok? Então, vamos lá. O que pode acontecer no dia, então? Pode acontecer chover ou não chover. Qual que é a Então chance? aí tem que sumar, prof. E isso vai ter que somar, não vai? Aí, olha só, se chover, o que tem que acontecer? Tem 30% de chance de chover, não tem? Sim. Então, a gente vai ter 30% que eu vou escrever como 3 sobre 10, né? Só que se chover, ele tem 50% de chance de atrasar, não tem? Sim. Então, 3 sobre 10 que choveu e meio de atrasar, porque meio é o 50%, tá? Aqui isso é 30% vezes 50%. Tá bom? Agora, qual que é a chance de não chover? Se tem 30% de chance de chover, qual que é a chance de não chover? É 20, prof. É 70, porque 30 mais 70 não dá 100? É, dá 30% mais sim. 70% dá 100%. Então, a chance de não chover é 70%. Vou escrever aqui também 50% em fração mais simples. 70%. Corto zero, sobra 7 sobre 10. Então, qual que é a chance de não chover?
7 sobre 10. Vezes. Qual que é a chance agora de atraso? 25%, que a gente viu que é 1 sobre 4. Só que como pode chover ou não chover, a gente tem que somar. Então agora a gente precisa fazer essa conta. Essa primeira multiplicação, 3 vezes 1 dá 3. 10 sobre vezes 20. 2 dá 20. Oi. 3 sobre 20 mais Isso. 7 sobre 40. 7 sobre 40, isso mesmo. Agora, eu posso somar esses dois? Como pode somar isso aí, profe? A Tem gente que tem que, simplificar. Pode simplificar. na verdade, não consegue simplificar, diminuir, mas a gente consegue aumentar, né? A gente tem que, Tá. olha só, se eu Sim. multiplicar eu tenho que colocar no mesmo denominador, tudo no 40. Mas quanto que eu precisei multiplicar no 20 para chegar no 40? 20 vezes quanto que dá 40? Em 2 por 2. 2. Só que aí para ficar igual eu tenho que multiplicar em cima também. Então 2 vezes 3, 6 6. por 20 Mais dá 7. 40. Ajá, porque dá por 1. Tá. Isso. 6 mais 7, tá? 13 3. sobre 40. Agora tem Beleza. que. Só que o problema é que agora a questão não caiu assim, né? Então a gente vai ter que dividir 13 dividido por 40, né? Vamos lá. Agora a Por gente... favor, Oi? está difícil isso. Tá diferente das alternativas, mas não tem problema não. A gente tem que dividir agora. A gente vai fazer 13 dividido por 40. Aí, olha só. Como o 13 é menor que o 40, a gente adiciona um zero, adiciona vírgula, Ajá. zero e vírgula. Como eu tenho zero nos dois, eu posso cortar esses dois zeros. 13 dividido por 4 dá quanto? 3. 3 3, dá 4, 12, sobra 1, 1. 2, Desce um 4. zero. Agora, o Assim. 10 dividido por 4, 2. 2 dá 8, sobra 2, desce o zero. 20 por 4, 5. Dá 20, sobra zero. Então, 0,325, letra C. Ok? Fácil, professor. Muito fácil. Fácil? Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês querem um tempo para anotar, também me avisem, tá bom? Deixar um tempo para vocês anotarem alguma coisa.
Então vamos lá, vamos continuar. Agora eu quero falar um pouco sobre regra de 3. Regra de 3 é uma coisa muito importante, a gente pode usar na parte da ajuda um pouco na probabilidade também. Bem tranquilo. Para começar a falar sobre regras de 3, vou começar direto com um exercício, tá bom? Eu acho que vai ficar mais tranquilo de mostrar. Eu quero que vocês leiam esse exercício e pensem um pouco e tentem fazer primeiro, tá bom? Exercício assim, ó. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros são necessários para construir uma casa do mesmo tipo em 12 dias? Tem 9 pedreiros em 20 dias. Então, a gente sabe que 9 pedreiros constroem em 20 dias. 20, então X é igual a X é igual a 12. Quantos pedreiros vão construir em 12 dias? Então, aí se multiplica 20 por 9 e se divide entre 12. Isso, ó. Então, isso, a gente vai fazer essas frações. Olha só, a gente vai pensar assim: 9 está para 20, assim como x, que a gente não conhece, que é descobrir, está para 12. Então, aí a gente faz o quê? Como é a regra de 3, a gente multiplica cruzado. A gente faz assim, ó. Então, faz 20 vezes x, tem que ser igual a 12 vezes 9. O 20 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Então, x é igual a 12 vezes 9 dividido por 20. O 20 e o 12 eu posso simplificar por 4, não pode? 12 dividido por 4 sobra 3. 20 por 4 sobra 5. Então, 3 vezes 9, 27. Dividido por 5. 27 por 5 vai dar quanto? Vai dar 5,4. A gente fizer aqui, ó. 27 dividido por 5. 27 vezes dá 5, dá 25. Sobra 2. Não dá, né? Eu coloco 0 e vírgula, dá 4. 20. Então, isso é igual a 5,4. Então, precisam de 5,4 dias, 5,4 pedreiros para fazer. Só que como eu não consigo pegar o pedreiro e cortar no meio, eu vou precisar de quantos na resposta final? De 6. Então, para construir em 12 dias, eu vou precisar de 6. Porque 5,4 não existe. 5,4 pessoas, né? Então, a gente No, procura o número mais perto. ou 5 ou 6. Nesse caso, vai ser 6. Porque, olha só, 5 seria menos que 5,4, não é? E Sim. 5,4, eu preciso de mais de 5 pedreiros para construir. Então, como é mais, eu vou no 6. Isso nasce também quando é 5,5, também aproxima-se mais ao 6. Nesse caso porque a questão pediu um número de pessoas. Não é o que está mais perto, tá? Porque perguntou quantos pedreiros que são necessários. Tá bom. Porque assim, pediu quantos pedreiros são necessários? 5,4 pedreiros. Então, o que acontece? Eu preciso de mais que 5 pedreiros, não preciso? Qual que é o mais perto de 5 que eu consigo maior que 5? 6. Porque tem que ser pessoas, tem que ser o número inteiro. Bom? Vamos lá, então vamos pro próximo. Esse aqui eu quero que vocês façam aí, sozinhos, ó. Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros num certo período.
Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período? Tentem fazer aí, depois me falem como que vocês fizeram, tá bom? Profe, já posso falar? Pode falar. Como é que você fez? Eu fiz assim, se 3, deixa eu ler. Se 3 máquinas producen 1.800, así 3, 1.800, entonces X produce 5.400. Isso. Então, assim, eu coloquei assim, X é igual a 5.400 multiplicado por 3 dividido em 1.800. Isso mesmo. Isso aí. Então, Muito bem. X é igual a 16.200 dividido entre 1.800. E essa divisão dá 9. Tá Dá fácil. 9. Dá 9. Isso aí. A gente Tá pode fácil. simplificar aqui, ó, para ficar mais fácil. Olha só. Corta 2 zeros, né? Porque aqui estoy usando la calculadora, profe, mas lá não posso usar calculadora. Então, Sim. olha só, como a gente vai fazer sem calculadora? Vamos simplificar, ó. Cortei os 2 zeros. 18 por 3, eu posso simplificar por 3, não pode? Então, 3 por 3 dá 1. 18 por 3 sobra quanto? Sobra 6. Olha, agora 54 por 6 fica mais fácil, não fica? 54, Fica. 54 por 6 dá 9. Então, a gente pode simplificar, tá bom? Tá, tenho que lembrar, então, de fazer essa simplificação. Isso, vai simplificando, vai praticando, fazem bastante exercício, porque isso vai sendo mais automático, cada vez mais automático. Vamos lá, próximo agora, ó. Agora, a gente vai ver uma coisa chamada regra de 3 composta. Tá bom? Vão ter 2 exercícios assim, aí o segundo eu deixo vocês fazerem. O primeiro eu vou fazer aqui. É uma regra de 3 que tem mais do que 2 coisas. Antes a gente só tinha 2, agora a gente vai ter 3. Então é o seguinte. Em uma empresa, 10 funcionários. Então eu tenho 10 funcionários, produzem 150 peças em 30 dias. O número que a empresa vai precisar para produzir 200, o número de funcionários, então X vai ser os funcionários, vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias é igual a. Como que a gente faz essa? Essa aqui é mais complicada, porque a gente tem 3 termos, não tem? E a gente vai ter que olhar uma coisa, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso é o seguinte,
Quando uma cresce, a outra cresce. Ou quando uma cresce e a outra diminui. Tá? Por exemplo, se quanto mais eu for na academia, mais eu vou emagrecer. Então, é diretamente proporcional. Então, quanto mais eu aumento aí da academia, mais eu emagreço. Ok? Só que se eu for pesar no peso que eu tenho, então quanto mais na academia eu for, menor vai ser meu peso. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Isso quer dizer que são inversamente proporcionais. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Bom? Então, como que a gente vai fazer esse exercício? A gente vai usar setinhas. A gente vai vir e escrever uma setinha onde está o x para cima. Então, o x para cima. Ou seja, o que eu estou falando? O número de funcionários está aumentando. Então, gente, se o número de funcionários aumentar, o número de peças produzidas vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar também. Vai aumentar também. Então, é diretamente proporcional. Agora, se o número de funcionários aumentar, o número de dias para produzir vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. Vai diminuir. Então, é o contrário. Então, agora, a gente vai montar nossa equação, olha só. 10 sobre x é igual a... O que está com a setinha tudo para cima vai ficar igual. Então, 150 sobre 200. O que está a setinha contrária, a gente inverte, porque está com a setinha ao contrário. Então, vai ficar 20 sobre 30. Entenderam? Já vai. Onde? Qual 30? Profe, eu não vi onde. O 30, Da isso, o 30 aqui, ó, do 30 dias. Ele gastava 30 dias e agora passou a gastar 20. Só que como é inversamente proporcional, a gente inverte. Sim, já entendi. Beleza? Que aí... Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. De novo, uma conta grande, mas a gente pode simplificar, não pode? Hoje. Aí, rapidinho. Aí, como vai fazer essa conta? De um lado, a gente multiplica normal. Esse vezes esse. Deixa eu fazer de outra cor. Esse vezes esse. Aí a gente cruza aqui depois igual. Esse vezes esse. E aqui a gente cruza, tá bom? Então, vamos simplificar. Ó. O zero com o zero. O zero com o zero. Agora, olha só. O 20 eu posso simplificar com 2. 2 por 2 dá 1. 20 por 2 dá 10. Não dá? Sim. O 15 eu posso simplificar com 3. 15 por 3 dá 5. 3 por 3 dá 1. Então, agora eu vou ter, olha só, x vezes 5 vezes 1, que é igual a 10 vezes 10 vezes 1. O 5 passa para o lado de lá dividindo. 10 vezes 10 dá quanto? Dá 100. 100 dividido por 5. Então, x é igual... Quanto é 100 dividido por 5? É 20. Uhum. Então, a gente precisa... Então, para fazer 200 peças em 20 dias, a gente vai precisar de 20 funcionários. Entenderam como? O difícil dessa questão é só a gente ver qual que é inversamente proporcional para poder trocar de lugar, para poder inverter. Bem? Questão 4 agora, então eu quero que vocês mesmo façam. 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, demoram 16 dias para fazer um muro de 80 metros de comprimento. Se a quantidade de operários fosse reduzida para 10, a quantidade de horas por dia que precisariam trabalhar para em 24 horas, 24 dias, fazer um muro de 90 metros, é de... Eu vou só escrever as informações aqui para vocês. Então, vamos lá. Aí, 15 funcionários, 8 dias. 8 horas, ó, dias que a gente não sabe. Então, a gente tem 16 dias, X dias, 16 dias, a gente tem 15 operários trabalhando 8 horas por dia, fazer um muro de
80 metros. Agora, X dias para 10 funcionários, então, 10 operários. Eu vou escrever F de funcionários, tá? Só para o O não ficar parecido com 0. Precisam trabalhar. Ah, 20, o dias a gente sabe, o dia são 24 dias também, né? 24 dias. 80. Eu vou só trocar o horas com 80, porque o que a gente quer é bom deixar separado. Então, o novo é de 90 metros. Então, quantas horas que eu vou precisar trabalhar, tá? Pronto. Agora, então, ó, a gente tem aqui 15 operários trabalhando 8 horas por dia, 16 dias para fazer os 80 metros. Se a quantidade de operários fosse reduzida para 10, a quantidade de horas por dia que precisam trabalhar para, em 24 dias, fazer um muro de 90 metros é de. Então, eu quero que vocês tentem fazer pelo menos a marcação das setinhas, tá bom? Vamos lá. Cinco minutos para vocês fazerem esse exercício, tá bom? Conseguiram fazer as setinhas? Não. Ah, sim, a seta sim consegui fazer, profe, mas o razonamento é que sim, não anotei como você fez o primeiro. Aí, de 24 a 16, eu acho que a seta vai para cima, porque aumentou o número de dias. Isso. Vamos pensar, vamos colocar a seta no que tem o X. Colocar a seta para cima. Então tá, vamos lá. Aham, Se eu aumentou o número. de horas. Se eu aumentar o número de horas, eu vou aumentar o tamanho do muro? Sim, também. Eu coloquei a seta para cima também o número los 2 metros do muro. E se Mas aumentar o número de horas, eu vou aumentar ou diminuir o número de funcionários? eu vi que aí baixou o número de funcionários. Diminuir, né? Se eu aumentar o Aí, número de horas. então está se eu- para baixo. Ajá. Então, porque se eu aumento o número de horas, eu tenho que diminuir. Eu diminuo o número de pessoas trabalhando, não é? Porque cada um vai trabalhar mais, não é? Sim, É? E se eu aumentar o número de horas, eu aumento ou diminuo o número de dias que eu vou precisar trabalhar? se Disminuye. aumenta o número de horas, o número de dias, então. Se eu aumentar o número. Olha só, se eu começar a trabalhar mais horas por dia, aí eu preciso.
diminuo o número de dias, né? Eu coloquei errado, profe, coloquei a seta para cima, a E seta olha para só, baixo. se você trabalha 5 horas por dia e trabalha 5 dias por semana, agora, se trabalhar 10 horas por dia, você só vai precisar trabalhar metade dos dias, não é? É verdade. Ok? Aí havia colocado errado, profe. Ok, não tem problema não. Ok, vamos lá fazer então. Então eu vou colocar 8 sobre x é igual a setinha dos metros está igual, para cima também. Então eu copio igual vezes. Essa aqui está trocada, então a gente troca. Essa última está trocada também. Então eu troco também. Ok? Então o que a gente tem que fazer primeiro? Simplificar, né? Tem muita conta aqui. Vamos simplificar agora. Eu posso cortar o 0 com 0. 10 e 15 eu posso simplificar por 5. Aí dá 2 e aqui dá 3. 24 e 16 eu posso simplificar por quanto? Por 6 ou Por não, 6. por Por 6 8, dá. Por 6 dá não, por 8, né? por 8, sim. 4 por 8 dá 3. 16 por 8 dá 2, 2. Agora, 2. olha, o 3 com 3 corta. O 2 com 2 corta. Corta? Olha só, sobrou agora só o 8 e o 9. Então a gente só multiplica cruzado. Então, x é igual a quanto? 8 vezes 9 dividido por 8. Então, x é igual a 8 com 8 corta também, é igual a 9. Viram que eu não precisei nem fazer conta difícil? Só fui cortando as coisas? Profe, quando você começa a simplificar assim, eu fico assim, assim, com uma bagunça em minha cabeça. Você quer que eu faça de novo? Fica assim como a palavra amor, que queda assim todo desordenado. Dá 9. Mas você pode fazer a conta, multiplicar e dividir, só vai gastar mais tempo, mas dá certo também, tá bom? Se a gente falar que não tinha conseguido anotar na última, quer um tempinho para anotar agora? Já, vou anotar rapidinho. Tá, pode anotar. Me avise quando terminar, tá bom? Tá bom, profe. Até que hora é esta aula? Até às 9, profe? Esse até às 9. Eu queria falar um pouco de Entonces, média, sí, falta poco. Ya va, espera mas ahí. acho que vai dar nem tempo de falar média moda e mediana. Ay, profe, pero esta aula va a ficar grabada, ¿verdad? Oi? Aí ela fica gravada. Esta aula vai ficar gravada, então pode continuar. Melhor, para aproveitar o tempo. Isso. Beleza. Então eu vou falar Sim, um sim. pouco. Tá. Eu vou falar um pouco agora sobre média, moda e mediana, tá bom? Que é o último tema que eu vou falar, é só mais esse. Então, média, moda e mediana são um sistema que a gente tem para olhar qual que é a média de um determinado conjunto de coisas. Por exemplo, em uma turma tinham garotos de 8, de 9, tinham 5 garotos. Um tinha 8 anos, outro tinha 9, outro também tinha 8, outro tinha 10 e o outro tinha 11. Tinham 5 garotos numa turma. Dois de 8 anos, um de 9, um de 10 e um de 11. Eu quero determinar as medidas de tendência central. Quais medidas estão mais perto de todo mundo? Então, eu tenho essas três principais. A média é o seguinte: para eu determinar a média, eu vou somar todos e Y lo dividir divide por el número de participantes. isso, o número de participantes. Então, no caso, no exemplo, eu vou ter 8 mais 9 mais 10 mais 11. Como eu tenho 5 garotos, eu vou dividir por 5. 3, 5, sim. Então, isso aí vai dar, ó, 8 mais 8 dá 16. 9 mais 11 dá 20. Com 10 dá 30, né?
Então, 30. 9 com 10 com 11 dá 30. Então, 16 com 30, 46. dividido por 5. Vamos ver quanto que dá 46 dividido por 5. Vai dar 9. 4 vezes 5, 45. Sobra 1. 5 e algo. Ajá. Vai dar 2. Coloca o 0, dá 2, sobra 0. Então, 9,2. O que significa esse número? Significa que a média da idade dos alunos é 9,2. Então, os alunos estão perto da idade 9,2. Hein? Então, qualquer aluno que você pegar dessa sala, eles vão estar perto da idade 9,2 anos. Bom? As outras medidas. Moda é bem simples. Moda é bem parecido. O que é a moda da gente? Moda de roupa. É que todo mundo está usando, né? A moda dos números não é diferente. A moda é a que mais aparece. A que mais aparece aí no exemplo número 8, No profe. exemplo, o 8. Isso mesmo. Se eu tivesse um 8, só todos seriam a moda, tá? Eu posso ter mais de uma moda, ok? E a mediana? Aqui está no meio. Só que tem uma atenção, olha só. Aqui está no meio, parece que é o 8, não é? Só que essa sequência não está ordenada. A gente devemos ordenar. Então, a gente tem que colocar na ordem. Qual que é o menor? O menor é 8, né? Seria 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10 e 11. Então, qual que é a mediana? 9. É 9. Isso aí, muito bem. E se na turma a gente acrescentasse mais um menino de 12 anos? Aí como é que ia ficar a média? Ia ficar 8, 8, 9, 10, 11 e 12, certo? Só que, olha só, o 9 e o 10 estão no meio, não é? Sim. Então, quando a gente tem números pares para definir a mediana, a gente pega os dois que estão no meio e faz a média dos dois. Como que é a média dos dois? 9 mais 10 90. dividido por No, 2. no, Mais, hein? 11. Então vai dar 19 dividido por 2, que dá 9,5. Então a mediana seria 9,5 se tivesse 6. E o último fosse 12. Tá bom? Tá bom. Então, a mediana, então, a gente tem que colocar na ordem crescente e pegar o do meio. Ok? Então vamos lá. Tem alguns exercícios. Esse eu quero deixar para vocês fazerem de exercício em casa, tá bom? Então eu vou deixar alguns para casa. Como vai ficar gravado, eu só vou deixar aqui, que aí na hora de vocês verem o vídeo, vocês só pausam o vídeo. Aí façam esse. Lá na hora vocês pausam. Vamos fazer o 2 aqui agora. Ó. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume do rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora das especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, tinha 0, 1, 2, 3 e tantos dias. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é? Qual que vai ser essa média? Vamos ver. Então, olha só. A gente teve 0 garrafas fora em 52 dias. Então, a gente multiplica 0 por 52. Quantas garrafas que a gente teve? A gente teve uma garrafa fora em 5 dias. E a gente teve 2 garrafas fora em 2 dias. E 3 garrafas fora em um dia só. E quantos dias foram no total? 52 mais 5 mais 1 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 60, profe. 60. Então tiveram 60 60. dias. Então a gente tem que fazer essa conta agora. 0 vezes 52 dá 0. 1 vezes 5, 5. 2 Dá vezes 2, 5.
4. 4, 3 vezes 1, 3, 3 sobre 60. 5 mais 4, 9. 9, Mais 3, 12. 12 dividido por 60. Então, quanto que é 12? Dá para simplificar o 12 e 60? Ai, profe, sim. Por quanto? Por 2, pode ser. Dá para ser um número Dá, maior, não? Dá 6, 30. Isso. E se Então eu fizer, tenho 6 sobre 30. Mas aí eu posso por 2 de novo, né? pode ser, sim. Por 2 dá 3, 15. Isso. E por 3 E depois agora, por dá? 3 dá 1, 1 quinto. 1 1 e quinto. 5. 1 Isso. Ou quinto. seja, a média é 0,2, a resposta final. Que é 1 dividido por 5 dá 0,2, tá bom? Ah, ok, tá. E aí a gente faz aqui, ó. 1 dividido por 5. 1 não dá. Coloca o 0 e a vírgula. 10 por 5 dá 2. Ok? Outro exercício, façam de dever. Então aí esse aqui não era só, tinha que somar, só que olha só, como tinham 52 dias que tinham 0, tinha que somar 0 mais 0, dá 0. Tinham 5 dias que era um só, então tinha que ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes, ou seja, 5 vezes 1. Ok? Alguma dúvida? Não, profe, tudo bem. Lo que eu fiquei assim como que achei mais difícil fazer essa simplificação que você faz, profe. Mas você entendeu a questão? Como que era para fazer? E já vimos como que tem que fazer, profe. Então, beleza. Vamos ver as outras aqui. Esse aqui eu quero deixar de para casa também, tá? Então, é para descobrir a mediana das alturas, tá bom? Então, vão ter que descobrir a mediana, ok? Não esqueçam que mediana a gente tem que ordenar. Colocar em ordem. Vamos ver esse aqui agora. Ó. Com base no quadro, qual a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar? Então, vamos lá. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador, em cada um dos andares específicos onde trabalha. O quadro apresenta registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele mais 3 pessoas ao quinto andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida ao quinto andar? Quero que vocês façam aí agora. Então, qual que é a moda durante a subida? Profe, Olha só, essa é um pouquinho diferente, que a gente tem o quê? O número de pessoas no elevador. Então, no térreo, tinham 4 pessoas, não é? Entrou 4. Então, tinha um elevador e tinham 4 pessoas. Beleza. Aí, subiu o andar. Foi pro térreo, foi pro primeiro andar. No primeiro andar, entraram 4 pessoas, certo? Só que saiu 3. Então, quantas pessoas ficaram dentro do elevador? uma. Não, mas entrou 4. Tinham 4 já. Aí entrou mais 4. Então ficou 8. Só que saiu 3. Então, no primeiro andar, saiu 3, só que entrou 4. Então aumentou quanto? Aumentou uma pessoa, né? Uhum. Então agora tem 5 pessoas no elevador. Certo? No segundo andar, saiu uma e entrou uma. Então quantas pessoas ficaram?
É a mesma quantidade. Mesma quantidade, 5 pessoas. No terceiro andar. Saiu 2, entrou 2. Quantos que ficaram? O mesmo número, 5. 5. Então tenho 5, 5, 5, 4. No quarto andar. Quantas que entrou 4 e não saiu nenhuma? Quantas que ficaram dentro do elevador? Tem que encontrar, tem que Entrou- encontrar as outras 5. Não, mas entrou 2 agora, né? Então tinha 5 mais 2, ficou 7 pessoas, porque não saiu ninguém Tá. no quarto. E no quinto andar, entrou 2 e só que saiu 6. Então quantas pessoas que ficaram? Tinha 7, saiu 6, ficou uma. Subiu mais 2, ficou 3 3. pessoas. Beleza. Qual que agora? Agora sim a gente pode ver qual que é a moda do número de pessoas. Dá o 5. 5. Isso aí. Então a moda é 5. Bem, Profe, tem que usar a lógica. Muita la lógica. Tem que usar lógica aqui. muita lógica, assim. Tem que praticar bastante. O exercício é mais praticar. Tá bem? Gente, eu vou pausar a gravação aqui agora. Deixa eu ver como eu faço isso.